Depois de verificar a tiria púrpura, conhecida por ser usada por nobres, ele decidiu usá-la para fazer roupas para eles. Então, Elvin entrou com uma expressão séria no rosto e pediu a El que fosse com ele para a terra recuperada. Após ir lá para verificar o que aconteceu, ele viu o corpo morto de um orc que parecia ter sido pego no dique, então o puxaram para cá. Ele reconheceu o selo nas mãos do orc, que pertencia à mesma tribo que destruiu e queimou sua cidade natal. Os outros goblins ficaram furiosos e começaram a chutar o cadáver, pois sua tribo foi a razão de estarem em um estado miserável. El interveio para impedi-los, mas eles não o ouviram. Ele percebeu que não tinha o direito de detê-los, já que suas tribos foram destruídas por eles. Então, a princesa Raise parou todos, e ela estava furiosa ao ver os goblins chutando uma pessoa morta, o que era muito desonroso para o orgulho de sua tribo. O goblin mencionou que era porque esses orcs eram a razão pela qual suas tribos foram arruinadas por eles, e não apenas isso, mas eles também deixaram o cadáver de seu rei como exemplo. Mesmo assim, ela não queria que agissem da mesma maneira que aqueles orcs. Ela mencionou que El deveria ser o responsável por decidir como lidar com esse assunto. Ela se desculpou por qualquer inconveniente, e ele agradeceu por sua ajuda, pois sentiu mesmo. Assim como ela disse a todos, ele decidiu assumir a responsabilidade. Como chefe agora, ele pôde perceber que essas pessoas estavam muito frustradas e entendia que estavam com raiva e queriam desabafar, mas ele não queria que fizessem algo tão humilhante quanto chutar uma pessoa morta. Ele então abaixou a própria cabeça e pediu a todos que o ouvissem e contivessem sua raiva. Todos estavam envergonhados de suas ações ao ver que levaram seu chefe a baixar a cabeça. Elvin e Varys imediatamente pediram a ele que levantasse a cabeça. Então, El deu a tarefa a Varys de cuidar do enterro do corpo do orc. Logo ele percebeu que esse corpo não era o único, mas o oceano estava cheio de corpos mortos flutuando por toda parte na superfície. Eles recuperaram todos os corpos mortos, que não eram apenas de orcs, mas também de goblins inimigos, os cobres, que lutavam com os orcs. Teal perguntou se os orcs e cobres poderiam ter lutado, mas não explicava por que estavam nessa área remota ao redor deles. Elvin veio e disse a ele que algo era muito estranho, pois todos os ferimentos de batalha em cada corpo morto eram terríveis. Havia muitas cicatrizes que não poderiam ter sido causadas por uma arma como um machado ou uma espada. Ele afirmou que deviam ter sido as presas, julgando pelo tamanho das feridas, mas eram muito grandes, e ele nunca tinha visto presas tão grandes. Até metade de alguns corpos dos orcs estava faltando. Ele perguntou se Elvin estava tentando dizer que foram atacados por algo diferente. Elvin não podia ter certeza, e por enquanto sugeriu que aumentassem as defesas e ficassem atentos aos navios inimigos. Não estava claro para o Rei da Caverna também, e então ele encarregou vários dos enterros, enquanto Elvin ficou encarregado das defesas. Enquanto isso, Rhianna e ele procuravam algo que pudessem usar, já que seria bom para eles sobreviverem de qualquer maneira possível. Tudo estava em péssimas condições por aqui, e então ele ouviu algo. Perguntou a Rhianna se era a voz dela e depois percebeu que a voz vinha de um baú do tesouro. Ele decidiu abrir a fechadura do baú com suas habilidades de escolha, e assim que a caixa se abriu, algo saiu rapidamente. Ele o segurou nas mãos. Era um filhote de cachorro, que imediatamente começou a correr pelo seu corpo. Perguntou a Rhianna o que deveria fazer, mas logo o filhote fez xixi em suas roupas. Ele ficou perturbado com isso enquanto Rhianna ria dele e assegurava que lavaria suas roupas. Ele deu uma olhada no filhote fofo e Rhianna esperava que todos entendessem que um filhote de Kobolde não era culpado de nada. Então, ela achou que todos na tribo deveriam entender, já que também precisavam cuidar do filhote Kobolde. No dia seguinte, El continuou minerando e extraindo mais minerais, para os quais gostava de usar os novos sacos especiais de Orixalcamaia feitos por mapa. Ele estava preocupado com a possível batalha nas águas costeiras e ainda não tinha resposta para esse tipo de situação. A melhor coisa a fazer nesta situação era continuar minerando. Ele queria minerar mais matérias-primas que pudessem ser usadas para defender a ilha. Ele minerava minerais, os coletava e verificava frequentemente seu inventário. Percebeu que estava começando a ter menos pedras mágicas agora, das quais queria mais para aumentar a energia mágica de Rhianna. Ele imaginou que um dia poderia precisar delas também para Fu e Varys, mas por enquanto não podia fazer nada a respeito. Então, seus olhos se fixaram em um novo item que conseguiu ao minerar. Ele não tinha certeza do que era, e o símbolo do Rei da Caverna não podia informar nada sobre isso, já que não era uma pedra, mas uma semente. Então, Fu veio chamá-lo, e ele perguntou se ela também estava ali para minerar.
Ela contou sobre um problema com o filhote Koblade, que estava chorando continuamente, mesmo quando Elvin estava fazendo o melhor para fazê-lo rir, fazendo caretas engraçadas. Ao ver que não estava funcionando, até Tarim se juntou para tentar fazer o filhote rir, mas ele não parou de chorar. Então, Fu veio e deu um chute em Elvin por fazer o bebê chorar ainda mais com suas expressões assustadoras em vez de engraçadas. Elvin disse a ela que fez o mesmo para fazê-la rir quando ela era um bebê, mas El também disse a ele que estava apenas assustando o filhote. Elvin deu as boas-vindas ao seu chefe, e o bebê Koblade notou que El estava ali, então foi imediatamente até ele e começou a brincar. Aconteceu que o bebê Koblade estava realmente procurando por El, pois estava chorando desde o momento em que acordou da soneca. Rihanna afirmou que o bebê Koblade poderia pensar nele como seu pai, lembrando que o xixi que ele fez em El antes poderia ter sido o bebê Koblade marcando. Forrest acrescentou que era da natureza do bebê Koblade se fixar nos outros. Então, El perguntou o que ele estava fazendo com o baú no qual o bebê foi encontrado. Forrest disse que o baú parecia ser mais raso do que pensavam antes, pois seu interior não parecia tão profundo em comparação com como seu exterior mostrava. Varus achou que havia um fundo falso no baú, e mesmo após tentar abri-lo com uma faca de Orichalcum, não deu certo. Mesmo que o fundo fosse de madeira, El lembrou que esses casos geralmente acabavam sendo fechaduras especiais, e ele usou magia para abrir o fundo falso. Eles ficaram felizes que deu certo, e ele retirou as coisas mantidas dentro do falso fundo, compostas por 3 livros sobre a história, técnicas e escrituras da tribo Tiris, juntamente com uma pedra branca que ele aprendeu nos livros sobre a tribo deles. Ele se perguntou sobre a pedra, e seu símbolo informou que era, na verdade, a pedra do pensamento, usada para armazenar pensamentos. Elvin e Rihanna perguntaram o que era, enquanto Varys parecia já saber. Então, a pedra começou a brilhar intensamente e ativou, revelando o holograma de uma Koblade feminina. Ele se perguntou quem ela era, e Rihanna a achou bonita, junto com ele. A Koblade e o pensamento gravado eram para aqueles que conseguiram abrir o selo do baú. Ela se apresentou como a rainha da tribo Tiris, Alwemina, e o bebê Koblade encontrado dentro do baú era seu recém-nascido. Alvin estava cheio de raiva em relação à tribo Tiris, mas não fez nada além de ouvir a mensagem. Ela continuou a falar que não tinha muito tempo, mencionando que o navio deles estava sendo perseguido pela besta lendária Leviatã, e já estavam exaustos da batalha contra os orcs. Além disso, suas armas e magia eram inúteis contra a besta, não lhes deixando nenhuma opção de escape. Ela pediu para quem abrisse o baú serem os pais adotivos de seu bebê, e como recompensa por aceitá-lo, ela prometeu dar os 2 guerreiros mais fortes que foram designados para defender o baú, juntamente com seus livros secretos que geralmente eram proibidos para os estranhos. Ela pediu que cuidassem bem de seu bebê e, se possível, deixassem ele ouvir suas últimas palavras um dia, uma mensagem emocionante de que a mãe do bebê, Oemina, o amava muito. Seu sorriso e sua mensagem foram recebidos pelo bebê, mas ele ainda era pequeno demais para entender o significado. À medida que o pensamento gravado terminava, todos ficaram pensativos sobre o que poderia ter acontecido com os Tibris. Elvin estava furioso por eles terem deixado seu filho com outra pessoa, e ele nem sequer tinha esses escoltas dos quais ela falava. Rihanna disse a Elvin para não ser assim, e ele foi contar aos vigias sobre a situação. El descobriu que eles sabiam sobre os Tiris, e Fu contou a ele sobre as lutas entre as tribos Tiris e Belden por muito tempo pelos territórios. Ela estava triste porque seu irmão também perdeu a vida nessa guerra. El ficou aliviado ao ver que Elvin não encarava o bebê Koblade mesmo depois de ouvir o pensamento gravado. Phil disse a ele que seu pai nunca odiaria uma criança, e Varys seguiu dizendo que o general Elvin se culpava por não ter conseguido proteger seu filho. Aparentemente, Varys também perdeu o irmão na guerra, mas ele não guardava rancor contra o bebê também. Ao ouvi-los claramente, El decidiu cuidar do bebê a partir de agora, o que deixou todos os outros felizes. Ele então perguntou o que deveriam chamar o bebê, e seu nome não foi mencionado no pensamento gravado. Rihanna disse que ela poderia ter omitido intencionalmente dar um nome ao bebê para que quem o encontrasse pudesse pensar nele como seu próprio. El então perguntou a ela se tinha alguma ideia para o nome. Ela pensou por um momento e sugeriu que o bebê fosse chamado de Real. Ele gostou do nome também, e a partir desse momento o bebê Koblade foi chamado de Real. No entanto, o bebê foi contado entre os domesticados, embora não tenha sido intencional, mas ele achou que seria bom, já que o bebê viveria nas cavernas também. Fu provocou Rihanna por nomear o bebê com partes tanto do nome dela quanto do de El. Rihanna ficou envergonhada ao ouvir o comentário dela. Depois disso,
Varys afirmou que havia outra questão a ser abordada agora, que estava relacionada ao fato de que agora sabiam que a marca dos gigantes, que fazia metade dos corpos explodirem e os tornava imunes a armas, referia-se à imensa besta lendária Leviatã. E aí, curtiu essa escavação de aventura e poder? Se quiser continuar cavando fundo nesse mundo maluco, se inscreve no canal Seu Mangá, deixa o like e comenta o que achou. A jornada só tá começando. Nos vemos no próximo capítulo.